Subseção 3ª. Dos projetos de lei. Artigo 52. A iniciativa de projeto de lei cabe a qualquer vereador, à mesa da Câmara, ao prefeito, e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Artigo 53. É de competência exclusiva do prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre: inciso 1º. Criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração. Inciso 3º. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 4º. Criação e extinção de secretarias e órgãos da administração pública. Artigo 54. É da competência exclusiva da mesa da Câmara a iniciativa de projetos de lei que: inciso 1º. Autorizem a abertura de créditos suplementares ou especiais através da anulação parcial ou total de dotação da Câmara. Inciso 2º. Criem, alterem ou extingam cargos dos servidores da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. Artigo 54. A depende da iniciativa de 1/3 dos membros da Câmara. Inciso 1º. A alteração de denominação de próprios, além do preenchimento de requisitos previstos em lei específica. Inciso 2º. O decreto legislativo para concessão de título de cidadão honorário, previsto no inciso 20, do artigo 23 da Lei Orgânica. Artigo 55. A iniciativa popular de projetos de lei será exercida mediante a subscrição por, no mínimo 5% do eleitorado do município. Parágrafo 1º. Os projetos de leis apresentados através da iniciativa popular serão inscritos prioritariamente na ordem do dia da Câmara, desde que devidamente tramitado com os pareceres das respectivas comissões. Parágrafo 2º. Os projetos serão discutidos e votados no prazo máximo de 60 dias, garantida defesa em plenário por um dos 5 primeiros signatários. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o projeto irá automaticamente para votação, independente de pareceres. Parágrafo 4º. Não tendo sido votado até o encerramento da sessão legislativa, o projeto estará inscrito para votação na primeira sessão legislativa subsequente, em primeiro lugar. Parágrafo 5º. Não serão suscetíveis de iniciativa popular matéria de iniciativa exclusiva, assim definidas nesta lei. Artigo 56. Não serão admitidos aumentos de despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa privativa do prefeito municipal e da mesa da Câmara, ressalvado o processo legislativo orçamentário. Inciso 2º. Nos projetos sobre a organização dos serviços da Câmara Municipal. Artigo 57. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de propositura de sua iniciativa mediante justificativa em mensagem. Parágrafo 1º. Caso a Câmara não se manifeste sobre a propositura dentro de 45 dias, será esta incluída na ordem do dia da primeira sessão subsequente, sobrestando-se a deliberação quanto às demais deliberações legislativas, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Parágrafo 2º. O prazo previsto no parágrafo anterior não corre nos períodos de recesso. Parágrafo 3º. Os projetos de lei com solicitação de urgência serão publicados em Jornal Oficial e somente entrarão na ordem do dia após 48 horas da data de publicação do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não é aplicável aos projetos de codificação, aprovação e alteração de códigos. Artigo 58.
Na apreciação de projetos de codificação, será estabelecido processo de tramitação diferenciado do processo legislativo comum, não cabendo pedido de urgência. Parágrafo único. Os projetos de códigos, depois de apresentados ao plenário da Câmara, serão publicados e distribuídos por cópia aos vereadores e encaminhados à Comissão de Justiça e Redação, garantindo-se o prazo de 30 dias para apresentação de emendas e posteriores pareceres. Artigo 59. A Câmara, depois de concluída a votação, enviará autógrafo do projeto de lei ao prefeito, que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á assento agudo total, ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito importará sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado pela Câmara dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao prefeito. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafo 3º e parágrafo 8º, o presidente da Câmara a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente da Câmara fazê-lo. Artigo 61. Caso o projeto de lei seja vetado durante o recesso da Câmara, o prefeito comunicará o veto à comissão representativa da Câmara. Artigo 62. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 63. Os projetos de lei de zoneamento urbano somente tramitarão após 60 dias de sua publicação. Artigo 64. O projeto de lei que receber parecer contrário, quanto ao mérito, de todas as comissões a que for submetidos, será arquivado. Artigo 64 será terminativo, determinando-se o arquivamento da propositura, o parecer da Comissão de Justiça e Redação, quando concluir pela inconstitucionalidade ou ilegalidade da matéria, assegurando-se recurso nos termos do regimento interno. Subseção 4ª. Dos decretos legislativos e das resoluções. Artigo 65. As proposições destinadas a regular matéria político-administrativo de competência exclusiva da Câmara são: alínea A. Decreto legislativo de efeito externo. Alínea B. Resoluções de efeito interno. Parágrafo único. Os projetos de decreto legislativo e de resolução aprovados pelo plenário, em um só turno de votação, serão promulgados pelo presidente da Câmara. Artigo 66. O regimento interno da Câmara disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução cuja elaboração, redação, alteração e consolidação serão feitos com observância das mesmas normas técnicas relativas às leis. Artigo 66. A Câmara Municipal dará publicidade no prazo de até 48 horas dos seguintes documentos relacionados ao processo legislativo. Inciso 1º. Proposições, quando do seu protocolo. Inciso 2º. Dos pareceres das comissões.
Inciso 3º. Da pauta da ordem do dia das sessões plenárias ordinárias e extraordinárias. Inciso 4º. Da redação final das proposições aprovadas em plenário. Parágrafo único. A publicidade de que trata este artigo será realizada no veículo oficial de divulgação institucional de seus atos.